Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a rotina, tá? Como eu já falei com vocês, ter uma rotina ela é muito importante, porque se a gente não tem algo pré-estabelecido de como será ou de como vamos decorrer o nosso dia, a gente fica livre demais. E ficar livre demais, a gente termina não se comprometendo e não assumindo responsabilidades. Então, todo excesso de liberdade é um medo também, né? E você termina sendo prisioneiro do seu dia a dia. Então, se você não planeja ou não organiza previamente, não, como será a sua rotina, que não seja algo engessado. Tem que ser assim, se não for assim, eu não consigo, eu sou incapaz, porque aí vai gerar muitas outras crenças limitantes. E isso você vai terminar a entrar naquele movimento do auto-julgamento e da autocrítica. Não é esse movimento que eu estou falando aqui. Eu estou falando do movimento de uma criação de uma rotina saudável, diária, que você cuide do seu corpo, das suas emoções, da sua mente e da sua alma, tá? Lembrando que a gente está nesse movimento de se priorizar, nesse movimento de autocuidado. E nesse movimento de priorização e de autocuidado, é muito importante que a sua rotina não esteja apenas para questões externas. Cuidar de casa, cuidar de filho, relacionamento, família, trabalho, que você se envolva nessa rotina, momentos de você com você, momentos de você se autonutrir, momentos de você se autoconhecer, de se autocuidar. Então, que você crie também um plano de rotina que ele seja viável, eficaz e que ele seja leve, tá? Porque um grande problema de quem não consegue se priorizar e de quem não consegue envolver esse movimento do autocuidado é querer colocar muitas vezes coisas demais, né, na rotina, porque acha que vai dar conta e aí se sabota e entra naquele movimento do perfeccionismo, entra no movimento do autocrítica, do autojulgamento, porque criou uma rotina idealizada demais. Não é para você criar uma rotina idealizada, uma rotina perfeita. Lembra que perfeição não existe e que vai ter momentos que você não vai conseguir cumprir aquele objetivo, aquilo que você colocou no seu plano de rotinas, porque vai ter momentos que as coisas vão fluir de uma outra forma, e nós somos cíclicas, né? Então vai ter dias que você vai estar mais motivada, mais estimulada, e vai ter dias que você vai estar, né, hoje não queria fazer nada. E tudo bem, então é importante sempre escutar a si mesma, sempre escutar o seu corpo e dizer, tá, hoje eu planejei fazer isso, isso, isso e isso. Mas diante do que eu tenho aqui, diante do meu estado de humor hoje, do meu estado de energia física, o que é que eu posso fazer dentro do que eu combinei para eu conseguir cumprir pelo menos o mínimo do que eu consigo nesse dia hoje, né? E que você não fique, eu tinha que fazer isso e isso, hoje não fiz. Sempre acontece isso comigo. Aí entra naquele movimento mental, né, muito limitante e muito aprisionante, né? Então você começar a colocar uma rotina que seja viável, tá? Que seja possível. Não é aquela rotina que você vê lá na internet, no Google, e você acredita que tem que ser daquele jeito, porque te disseram que se não for daquele jeito, você não vai ser uma pessoa de sucesso, você não vai ser uma pessoa bem realizada, e não é isso. Precisa criar algo que seja real para você, que funcione para você. E lembrando que cada ser é único, então às vezes o que funciona para a Helenice não vai funcionar para você. Às vezes o que funciona para o seu companheiro, para o seu pai, para sua mãe não vai funcionar para você. Então cada um de nós somos seres únicos, então tem coisas que realmente com a gente não flui. Então a gente tem que encontrar o que é que flui dentro da minha rotina. E como você vai conseguir isso, encontrar o que é que flui? Quando você experienciar, quando você experimentar. Então fez de um jeito, isso daqui fluiu bem, isso daqui foi legal, isso daqui eu preciso ajustar, isso daqui não tem jeito, não vai fluir desse jeito. Então de que outra forma eu posso realizar que seja respeitoso e amoroso comigo? Sempre trazendo esse movimento do auto-amor, do auto-respeito, né, dessa questão que você precisa olhar para você com mais empatia. Muitas vezes a gente entende e tolera tudo do outro, mas não tolera as coisas da gente. A gente termina sendo muito crítica com a gente, né? E eu sei muito bem o que é isso. Então, assim, como é que eu estou organizando hoje? E olha que eu estou me sabotando também. Então, acontece. Então, eu estou percebendo em que momentos
eu estou me sabotando? O que é que está acontecendo? Às vezes eu estou muito aprisionada num padrão mental de preocupações com outras coisas e termino me sabotando no processo. Então eu coloquei aqui um plano de rotina, né, com os dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E é muito importante que você coloque momentos de pausa, porque assim, o grande problema do procrastinador e da pessoa que se critica e que se cobra muito é que ela não envolve um momento de relaxamento no dia. Então, tem momentos para você fazer alguma coisa que você goste. E eu sugiro que esses momentos sejam após de você fazer uma tarefa que você não gosta. Seria como se fosse uma recompensa do seu cérebro. Porque o seu cérebro está acostumado a procrastinar. O seu cérebro está acostumado a não te dar, a não fazer as coisas por você. Então, desculpa, eu sugiro que vocês façam assim. Comece com as atividades mais difíceis de realizar. Tipo assim, Helenice aqui ama procrastinar cuidados com o corpo quando é referente a exercício físico. Eu sempre vou deixando isso, de tarde eu faço e de tarde eu não faço. De noite eu faço, de noite eu não faço. Então é uma coisa que eu sempre estou procrastinando, que isso vem lá da ferida emocional da humilhação, que a gente já conversou sobre isso. Então, o que é que você precisa fazer, para mim, no meu caso? É incluir isso de manhã. Porque de manhã eu vou estar mais tranquila, estou mais relaxada, faço isso e é como se o restante do dia eu já cumpri a meta mais difícil. Então, que você coloque o que é mais desafiador para você logo no início, tá? De priorização, você termina priorizando. Então, você pode selecionar por setores a sua rotina. Setor vermelho, por exemplo, é o que tem mais prioridade e normalmente é o que é mais desafiante para mim, que eu preciso cumprir primeiro. Aí depois vem setor amarelo, intermediário. Setor verde, que ele é mais fluido e é mais leve. Então, no meio da rotina eu consigo encaixar e se eu não cumprir naquele dia eu consigo ajustar e colocar em um outro dia, né? Só que a rotina de autocuidado deve ser diária, tá? Então, eu já falei com vocês e vou relatar aqui novamente como é que eu estou fazendo o meu movimento. Eu vou pegar aqui o livro que eu li esse livro ano passado, retrasado, e ele é um livro muito bom para vocês lerem, principalmente para quem tem esse desafio de envolver o autocuidado, de começar a se priorizar desde o acordar. É esse livro aqui, olha, O Milagre da Manhã. Ele é um livro bem baratinho, tá? E ele é muito bom de vocês adquirirem. Até na Americanas vende na loja física, vocês podem comprar pela internet também, tá? Às vezes é melhor comprar na loja física, às vezes o frete sai mais caro do que o próprio livro. Eu comprei ele, acho que na época foi R$ 15, é um negocinho assim. Então, ele fala a importância de você ter um hábito, né? Ele fala o milagre que acontece quando você, logo de manhã, você já começa a cuidar de você. Você já começa a intencionar como vai ser o seu dia. E aqui no livro ele traz vários relatos de pessoas que conseguiram emagrecer, de pessoas que conseguiram ganhar mais dinheiro, de pessoas que conseguiram melhorar relacionamento amoroso, a partir do momento que ela começou a incluir uma rotina de autocuidado de manhã. Ele não fala de rotina de autocuidado, mas é isso que ele fez aqui, né? Ele traz que quando você inicia o dia de uma boa forma, né, com oração, com afirmações positivas, com a leitura, com o exercício físico, você melhora muito a sua carga energética, né, a sua vitalidade, melhora muito a qualidade do seu restante do dia. E você começa a sair, inclusive, de momentos de ansiedade, de depressão, porque você começou a dar sentido à vida, né? Você iniciou o dia com esse movimento de olhar para si. E aí ele traz uma rotina que funcionou para ele e tirou ele de um momento de depressão. Então ele estava em uma depressão profunda e quando ele começou a praticar o Milagre da Manhã, né, ele saiu desse estado de depressão. E esse livro ele é bem conhecido, né? E ele traz que não precisa muito tempo para isso, né? Porque muitas vezes a gente fica idealizando aquela rotina de que eu preciso de horas para que uma coisa aconteça. Mas você não precisa de tanto tempo assim. Você dedicar meia hora, 40 minutos, uma hora do seu dia, logo ao acordar, você muda o movimento das outras 23 horas do seu dia. Melhora a qualidade de sono,
Então, os benefícios são enormes. Então, ele traz aqui que a importância de você acordar e você já começar o dia agradecendo. Então, acordar, faz o seu movimento de agradecimento, de gratidão. Depois, ele traz que você precisa colocar um objetivo na sua vida hoje. Então, vamos supor, o meu objetivo hoje é melhorar profissionalmente. É eu começar a trabalhar com a nutriterapia somente, tá? E ser autônoma, né? Hoje é o meu objetivo, prosperar nessa área. E aí ele traz que você precisa criar uma afirmação positiva para o seu objetivo. Então, não inclua vários objetivos. Eu quero agora emagrecer, eu quero agora isso, eu quero agora aquilo, eu quero agora aquilo. Porque você vai terminar se sabotando, você vai terminar procrastinando, você não vai terminar realizando e leva muita confusão mental. Então, o que é que você vai fazer? Você vai escolher, hoje o meu objetivo é emagrecimento. Então, você vai formular uma frase positiva, uma frase afirmativa de emagrecimento. Então, vamos supor, eu sou uma pessoa feliz, realizada com meu corpo. Eu emagreço com facilidade. Ao cuidar de mim, eu tenho resultados maravilhosos no emagrecimento. Eu atinjo o meu corpo perfeito, o corpo saudável e equilibrado para mim. Então você vai fazer uma frasezinha, né? E essa frase você vai mantrar ela todos os dias de manhã. Então você vai acordar, vai fazer o seu movimento de gratidão, você vai fazer a afirmação positiva, você vai fazer uma oração, depois você vai fazer a leitura de um livro. Então você vai pegar um livro que traga um conhecimento, que traga algo que você está precisando naquele momento. Pode ser um livro que estimule você mais a emagrecer, pode ser um livro que traga um estímulo mental, um conhecimento que você está precisando daquele momento. E você vai ler. E não precisa de muitas folhas. Ele pede para que você separe 5 minutos para você agradecer e rezar, né? Fazer a oração. Mas uns 2 minutinhos para que você faça a afirmação positiva. E aí ele traz, que eu acho bem interessante, que depois que você fizer a afirmação positiva, a afirmação do que você quer para o seu objetivo, que é só um objetivo que você vai estabelecer nesse momento, quando você atingir esse objetivo, você pode criar uma nova afirmação, tá? E aí você faz depois um momento de visualização. Então, para que você crie essa realidade na sua vida a partir de agora. Então, que movimento de visualização é esse, Lenice? Você vai visualizar como você quer estar. Então, se você quer emagrecimento, você vai visualizar o corpo que você gostaria de estar, as roupas que você gostaria de vestir. Você vai visualizar como você gostaria de estar já com aquele corpo. Então, eu vou ter que fazer isso. Não é para pensar o que você vai fazer para chegar naquele corpo. É para você visualizar como seria você com aquele corpo, como seria a sua rotina, que roupas você vestiria, como você se sentiria, que sentimentos iriam brotar de você, como você estaria, né? Como estaria a sua plenitude interna. Então você vai visualizar como seria para você estar naquele corpo. No meu caso, é essa questão da transição profissional, de trabalhar com o que faz sentido para mim e ter esse desenvolvimento, prosperidade nessa área. Então, eu vou visualizar como seria o meu dia ideal, né? Como seria ter os clientes chegando até mim, como seria ter uma rotina que eu pudesse ter flexibilidade de horários, como seria ter eu receber, né, ser valorizada pelo que eu amo fazer. Então, eu iria visualizar como seria eu estando naquela situação de vivendo de nutriterapia, sendo autônoma, fazendo meus horários, a minha rotina como seria, como eu estaria. Que plenitude eu sentiria? Como seria depois que eu saísse de um atendimento de uma cliente? Então, você começar a visualizar. Então, depois que você afirmou, você visualiza. E todos os dias fazer esse movimento durante pelo menos 21 dias. Pode se estender até mais? Pode. Se você quiser estender até mais, porque é uma coisa que você ainda não chegou no seu objetivo, você pode estender por muito mais dias. 30 dias, 60 dias, 90 dias. Mas se você sentir de mudar a afirmação, muda a afirmação, mas que sempre você faça a afirmação direcionada para o seu objetivo. E depois que você fizer a afirmação, você faz a visualização. Depois você vai fazer a leitura de um livro. Então, eu tenho que ler o capítulo todo. Não, você pode estipular. Eu vou ler 10 folhas por dia.
eu vou ler um capítulo por dia desse livro. E aí você faz a leitura do livro. Essa leitura do livro já vai cuidar da sua saúde mental, né? Já vai cuidar ali de trazer mais conhecimento, muitas vezes de trazer uma consciência nova para você, até de cura mesmo, de transformação, porque muitas vezes a leitura de um livro traz um insight, traz uma limpeza de uma memória que estava lá guardada, então é muito produtivo. E depois disso, você vai fazer um exercício físico, tá? E aí você pode fazer um alongamento, você pode fazer uma caminhada, você pode fazer uma yoga, daquelas online em casa, mas que você movimente o corpo de alguma forma, tá? E aí ele traz a importância de você movimentar esse corpo nem que seja 20 minutos. Perceba que não precisa ficar 1 hora fazendo exercício físico. Se você tiver tempo e quiser, ok, mas não precisa. Seria 20 minutos para você acordar o seu corpo, para você se conectar com o seu corpo, para você cuidar do seu corpo. E depois disso você vai para a sua rotina de trabalho, de estudo, de cuidar de casa, mas aí eu entro com uma questão, que você depois que fizer essa prática, você silencie 5 minutos, tá? Do seu dia e depois escute o seu corpo. É muito bom fazer isso depois do exercício físico. Então eu fiz uma caminhada, paro 5 minutinhos, coloco a mão no meu coração, fecho os olhos e converso com o meu corpo. Meu corpo, como você está? Como você está se sentindo hoje? Meu corpo, do que você precisa hoje? Quais alimentos eu posso te dar para te fortificar hoje? Silencia, escuta o que o seu corpo tem para te dizer. Se tiver alguma parte desconfortável do seu corpo, pergunta. Ombro, o que é que você está sentindo? Essa desconforto, essa dor que você está sentindo no ombro, o que é que você quer me ensinar com isso? O que é que você está querendo me mostrar que eu ainda não enxerguei? Me fala comigo, meu corpo. Me diz, corpo. Então aí você faz, depois do exercício físico, 5 minutinhos de conexão com o seu corpo. Depois disso, você vai preparar um belo café da manhã nutritivo, que a gente já teve aula de como fazer, né, regular as refeições, como ter uma refeição mais saudável, mais equilibrada, os grupos de alimentos que podem ter. E você vai fazer um café da manhã nutritivo. E se seu corpo trouxer uma intenção, hoje eu queria tomar só um suco, você vai respeitar o seu corpo. Hoje eu queria comer um pão com manteiga, você vai se respeitar o seu corpo. E aí você vai dar ao seu corpo aquele nutriente, aquele alimento que ele necessita naquela circunstância, naquele dia, que cada dia é um único dia. E depois disso você vai seguir o fluxo da sua rotina, né? No meu caso, eu vou trabalhar, então eu vou me organizar para trabalhar, tomar banho ou trabalhar. Depois chego em casa, vou almoçar, vou tomar um banho, aí eu tiro um momento de relaxamento. Muito importante ter pausas, principalmente para quem se cobra muito, tá? E muitas vezes quem se cobra muito, até a pausa é cobrada. Agora eu estou descansando, eu deveria estar fazendo isso, isso e isso. Então, quando a gente se coloca nesse movimento de muita autocobrança, a tendência é que a gente paralise cada vez mais e procrastine cada vez mais. E aí, à tarde, no meu caso, eu me dedico a assistir alguma aula que eu estou precisando para aprimorar esse meu lado mais profissional, ou fazer alguma estratégia para o Instagram, ou atender algum cliente se tiver, tá? E aí, à noite, eu sempre faço um movimento de autonutrição. Então, ao iniciar, eu estou em conexão comigo, ao iniciar o meu dia, e ao finalizar o meu dia, eu entro em conexão comigo novamente. Então, eu faço algum movimento ou alguma meditação, ou escutar o meu corpo, ou me nutrir, tocar no meu corpo, passar um hidratante, um óleo corporal, conversar, ficar um tempo comigo só na minha solitude, né? Ou eu vejo o movimento que o dia está pedindo. Então, às vezes eu não deixo muito engessado, não. Deixo fluir o que o dia está pedindo, faço as minhas orações e faço o meu diário da gratidão, tá? Que eu parei e estou voltando agora. Então, para agradecer o dia, como foi, agradecer os desafios, entender, né? E se necessário, eu faço uma escrita terapêutica, que é colocar tudo que eu senti naquele dia, tudo que eu vivenciei, as emoções que vieram, os insights que vieram, né? As memórias. Então, faço aí uma escrita terapêutica para tirar as coisas um pouquinho do mental e colocar no papel. Porque às vezes quando a gente coloca no papel, a gente escreve, a gente consegue ter mais consciência e clareza
de como está funcionando a gente, de como está funcionando a nossa mente, de como a gente está funcionando. Então, essa rotina é uma rotina que você já inicia o dia com autocuidado, em que você já inicia o dia se priorizando, cuidando de você, do seu corpo, né? Eu sempre gosto, ao acordar logo de manhã cedo, fazer higiene bucal e tomar um copo de água, porque o nosso corpo à noite ele trabalha muito limpando, né? O nosso fígado ele trabalha muito à noite fazendo toda a limpeza do nosso corpo. Então eu gosto de fazer higiene bucal, limpar a língua, porque aquela placazinha que fica em cima da língua é toxinas que o corpo liberou durante a noite, né? A limpeza que ele fez do seu corpo durante a noite. E bebo água para me hidratar. Por isso que a nossa urina sai concentrada de manhã, porque é muita limpeza que o nosso corpo faz na madrugada. Enquanto a gente está dormindo, o nosso corpo continua trabalhando. E aí eu gosto de me hidratar para poder, né, já limpando essas toxinas, liberando para que o dia comece bem. Então você faz essa rotina de priorização com você. E eu gosto muito dessa rotina do livro Milagre da Manhã, porque ela ajuda muito a gente a iniciar o dia se autonutrindo e terminar o dia se autonutrindo também. E aí você vai conseguindo cada vez mais resgatar a sua autoestima, o seu amor próprio. E aí inclua nessa rotina, que eu não estava fazendo e eu vou incluir também, essa questão da visualização, de você visualizar, porque isso faz com que você vá criando essa realidade a partir de agora, a partir de hoje. Então, faz essa leitura do livro. Então, tudo isso dura em média de 50 a 1 hora de manhã, né? De 50 minutos a 1 hora. Então, você vê que você consegue muito bem. Se você quiser, fica 5 minutos de silêncio, faz uma meditação, bota uma música mais relaxante, se concentra 5 minutos, silencia, ou tira uma música, fica só ouvindo os ruídos do dia, né? O barulho dos pássaros. Isso é uma meditação de presença, de que você está presente no aqui e no agora. Então, esse movimento, eu estava fazendo ele, né, desse livro Milagre da Manhã, tinha parado, e quando eu estava fazendo tinha me ajudado muito, e agora estou com esses planos de retornar, né? Aqui tem até uma afirmação que eu fazia enorme, né? Não sei como eu fazia essa afirmação grande, que eu lia todo dia de manhã, né? E é isso, tá? Então, inicie o dia de manhã limpando o seu corpo, né? Tirando as toxinas, faz um movimento de gratidão, de oração, depois faz uma afirmação, né? Para a sua realidade, para o objetivo que você tem nesse momento. Depois dessa afirmação, você faz a visualização, depois que visualizou, você lê o livro, as folhas, o capítulo, como você sentir, quanto você deve ler, tá? E depois disso, você vai fazer a conexão com o corpo, vai fazer o exercício físico, fez o exercício físico, um alongamento, o que você sentir. Não se cobra que tem que ser uma coisa perfeita, faz algo para movimentar o corpo de manhã. Depois, 5 minutos de conexão com o corpo, 5 minutos de conexão com o corpo, você vai realizar o seu café da manhã, vai preparar, realizar e vai para a sua rotina habitual e planeje essa rotina aqui, tá? Pela lista de priorização, do que você priorizou como importante para você. Eu planejei esse aqui, foi da semana passada, que eu tinha planejado. Então, cada semana eu vou fazer um, né? Eu fui marcando de vermelhinho que era prioridade. Algumas coisas eu consegui cumprir, outras não. Então, eu vou refletir o da semana passada, o que foi que eu não consegui cumprir e o porquê, né? O que foi que aconteceu que eu me sabotei ou que realmente não deu para fazer, que às vezes realmente não dá, para planejar a próxima semana, né, a partir de amanhã, certo? Então tenha momentos de pausa, de lazer também, então tire um dia na semana ou mais de um dia se você sentir, de sair, de ter um lazer, de conversar com outras pessoas, porque isso traz também o bem-estar da alma, certo? E ajuda muito nas nossas emoções. Então, era a rotina que eu ia passar para vocês de cuidar do corpo, mente e alma. E claro que você pode ajustar ela à sua realidade, à sua necessidade e deve fazer isso. Mas coloque uma intenção. Então, o que é para você hoje prioridade? É emagrecimento? É questão profissional? É relacionamento amoroso? Como você vai incluir esse relacionamento amoroso na sua rotina? Aí você vai fazer uma afirmação positiva, pensando como você quer esse relacionamento amoroso, né? E você vai visualizar você tendo esse relacionamento amoroso, tá?
Então, você pode ajustar isso para qualquer realidade na sua vida hoje, tá bom? Então, era isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar, tá ok?